Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Diálogo Aberto com você, trazendo sempre informações, trazendo personalidades, conversando com muita gente, discutindo vários temas. Você sempre é o nosso convidado e como não poderia deixar de ser, hoje nós estamos começando o Diálogo Aberto, trabalhando sobre a questão do bicentenário da imprensa no Pará. Por isso nós estamos recebendo aqui para conversar sobre o papel dos jornalistas na construção da sociedade, sobre esses 200 anos de atividades e muita coisa ainda mais. Nós vamos falar também das lutas de classe ao longo desses 200 anos e os desafios que permanecem até hoje. Por isso, nosso diálogo aberto da semana, estamos recebendo aqui a presidente da Academia Paraense de Jornalismo, a jornalista e advogada, Francinete Florizano, e também o diretor de publicações da APJ, o Valber Monteiro, que já foi, inclusive, também presidente por 2 mandatos, e faz parte, então, de todo esse processo de construção da APJ e testemunha de muitas coisas ao longo de todo esse tempo de trabalho. Seja muito bem-vindo, Valber. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Muito obrigado, a honra é nossa de nós estarmos mais uma vez aqui na nossa queridíssima TV Nazaré e poder, desta vez, participar deste diálogo aberto. Francinete, obrigado também pela sua presença aqui, contando um pouco dessa história toda e principalmente dessas comemorações numa data tão importante, né? Eu até agradeço, em nome da Academia Paraense de Jornalismo, a oportunidade de falar sobre a nossa instituição. E como não poderia deixar de ser, Valber, a gente queria começar com você contando um pouco, um resumo ao longo dessa construção toda, 61 anos de jornalismo, né? Já mandados também na condição, mesmo como presidente da APJ. Como é que a gente faz um resumo dessa construção, desde os primórdios, desde essa construção, muitas vezes até artesanal, né, mas passando por todo esse período também do trabalho do jornalismo, da coragem, muitas vezes, de colocar essas questões todas. Como é que a gente traz esse resumo para o nosso telespectador que nos acompanha? Falar em resumo é complicado porque é uma história tão grandiosa e complexa, porque nós podemos, assim, avaliar que nos últimos 50 anos, a maior revolução que aconteceu no planeta foi da comunicação. Nós tivemos avanços tecnológicos extraordinários, mas no campo da comunicação é aquele assim que eu verifico que o homem conseguiu realmente transformar o planeta naquela aldeia global, né? Eu venho da época do chumbão, entende? Da época em que o jornal, aliás, era feito na base do linotipo, entende? As páginas sendo preparadas de maneira artesanal, entende? A chegada da radiofotografia, da radiofoto, era um acontecimento na redação, parava todo mundo para ver. Coisas que hoje, os jornalistas de hoje, talvez não consigam sequer imaginar como era esta fase, entende? Há 60 anos atrás. Mas é hoje que nós temos a possibilidade dessa comunicação instantânea pelas redes sociais, em que hoje a notícia chega no mesmo instante em que ela acontece em qualquer parte do planeta. É uma história que precisa ser pensada, sobretudo reverenciando aqueles que construíram essa estrutura da informação, que construíram a dignidade do jornalismo, da imprensa, e que viveram em épocas bem mais difíceis do que as atuais. Nesse sentido, o que você destaca ao longo dessa história, da sua história em particular, né, que a gente diz, olha, esse momento foi um divórcio, um aquário, foi um divisor de águas dentro dessa perspectiva? O que você chama a atenção? Eu sei que tem muitos momentos aí, mas assim, queria que você destacasse um para nós que foi emblemático nesse contexto. Eu quero crer, eu vou situar, porque nós teríamos que verificar em escala planetária, mas eu preferia situar no Brasil como a redemocratização do país, entende? Que, embora, digamos, hoje a gente ainda sinta, e a gente vai falar nisso mais adiante, que há atentados contra a liberdade de imprensa, que há, digamos assim, cerceamento
dessa liberdade, mas eu quero crer que o jornalista conseguiu uma independência, assim, como nunca tinha existido antes. E isso é sensível, principalmente de 1985 para cá. Certo. E Francinete, como é que você acompanhou isso aí, né, um pouco mais para cá, mas percebendo essas mudanças, né, essa mudança de cenário e a questão da própria participação da mulher nesse contexto de jornalismo, né, que é uma perspectiva também interessante da gente trazer ao longo desse tempo, né, e perceber como é que você observou ou como é que se analisa, né, essas mudanças, principalmente nesse padrão de comunicação. Hoje nós temos aí, por exemplo, a grande quantidade da juventude é produtor de conteúdo, né, nas redes sociais, né, diferente do que tinha nas redações, todo o trabalho, né, às vezes despreocupado até com a própria questão da língua portuguesa, cria neologismo, né, e faz, quer dizer, todo um processo. Como é que você observa ao longo desse tempo essas mudanças nesse padrão que se tinha e a partir principalmente dessas últimas décadas, né? Essa mudança na forma de trabalhar o jornalismo, na forma de trabalhar a comunicação como um todo? É uma mudança tremenda, assim como o Valber já falou, né? Isso é uma revolução sem volta, né? E que impactou a vida do mundo inteiro. E você falou uma questão muito importante, que é a participação da mulher. Isso nos interessa muito, até por eu ser mulher e por ser a primeira presidente da academia eleita e reeleita, não é, Valber? Exatamente. Então, isso me chamou muita atenção e eu fui pesquisar. Cadê as mulheres? Para a gente fazer essa nossa programação de bicentenário da imprensa do Pará, cadê as mulheres há 200 anos? Onde elas estavam? O que elas fizeram? E aí nós esbarramos na invisibilidade dessas mulheres. Porque há 200 anos, as mulheres, tanto no jornalismo quanto em qualquer outra área de atuação, medicina, engenharia, elas eram invisíveis, né? Não podia, a mulher não podia estudar, a mulher não podia trabalhar, né? Precisava de autorização do pai, né? Não podia votar. Depois, não podia votar, não podia fazer nada. Não, coisa básica, como estudar, não podia, né? Aí, se fosse casada, tinha que pedir autorização do marido, né? Era tutelada até pelo filho quando ficava viúva. Então, o que nós descobrimos em pesquisas históricas é que essas mulheres, há 200 anos, elas escreviam nos jornais que existiam, né, mas de modo escondido. Às vezes algumas com pseudônimo masculino. Né? Além do pseudônimo, ainda era masculino. Por quê? Porque se dizia que não era lugar para mulher, uma redação. Né? Tem isso. Então, veio uma revolução formidável, porque a mulher foi ocupando os espaços e primeiro começou sendo o quê? Secretária, né? Era secretária de redação, não no sentido do cargo de secretária de redação, que é um cargo de chefia, né? Mas de ser secretária datilógrafa, né? Então o editor dizia, datilografa aí, que naquela época era máquina de datilografia manual, né? Quando começou. E aí a mulher participava desta maneira nos jornais, né, nos primeiros jornais. E foi, né, se imiscuindo nas redações e começou a produzir conteúdo e hoje nós temos uma maioria de mulheres no jornalismo. Nós somos muitas, assim como nós somos maioria da população, nós somos maioria também jornalistas. E também somos as que mais sofrem assédio moral, assédio sexual e todo tipo de violência, inclusive ataques na rua. Nesse caso, Francinete, é interessante também destacar que, num panorama geral, em termos de Brasil, a gente ainda tem, né, muita questão ligada, por exemplo, o editor-chefe de determinados jornais de ponta, que ainda são referências, né, em termos dessa condição, e ainda percebemos ainda uma boa parte de homens chefiando isso aí. Sim. As mulheres acabam entrando ainda nessa, digamos assim, nessa parceria, mas o cargo principal, a função principal, acaba ainda sendo, em boa parte, ainda masculina. Ainda, e nas grandes corporações ainda tem isso, de o jornalista homem e a jornalista mulher terem a mesma função e salários desiguais. Salários, benefícios. Ainda temos que lutar por isso. É verdade. E nesse contexto, inclusive, os programas que também, né, eu lembro que, na época que eu era criança, adolescente, você tinha, por exemplo, o Jornal Nacional, por exemplo, era quase
né, sagrado. Aquele momento todo mundo parava, Sim. né, e aquelas doses realmente homeopáticas daquilo que era colocado, né, para nós. E eu lembro que o meu pai parava e, não, vamos assistir o Jornal Nacional. Então era quase uma regra que era definida ali em família, né? Como é que você avalia esse contexto hoje, por exemplo, desse papel, digamos assim, da imprensa tradicional, da mídia tradicional, né, para esse avanço das redes sociais? Há uma concorrência, há uma perda de espaço, tem lugar para todo mundo? Como é que você analisa essa mudança, principalmente dos últimos 30 anos, né, que você teve uma mudança com a entrada definitiva da internet na realidade da vida das pessoas? Olha, antigamente, assim como tinha, né, o plantão do Jornal Nacional, né? Deus o livre, alguma calamidade, né? Aquela Quando musiquinha havia tocando. a vinhetinha, pronto, do plantão era um terror, todo mundo já ficava... Para tudo, né? Para tudo, aconteceu alguma tragédia, né? E aqui no Pará, em Belém, né, tinha o quê? A sirene do jornal liberal, da Folha do Norte primeiro, e que o liberal herdou, né? Eu lembro, quando eu vim para Belém, aquela sirene... E também havia o seguinte, antes da sirene do liberal, os grandes acontecimentos, sobretudo os funestos, eram anunciados pelos sinos das igrejas. Exatamente, os sinos antes, muito antes das sirenes, e depois as sirenes, né? Então, era uma coisa assim extraordinária. E o que acontecia? Havia uma espécie de monopólio da informação pelas grandes corporações. Fazia o filtro, né? Exatamente. Então, meia dúzia de pessoas é que detinha a informação do que estava realmente acontecendo. E aqueles privilegiados, porque a gente sabe que informação é poder, né? Negociavam o que ia ser repassado para o público, né? Então, nós sempre, o público, né, sempre foi mal informado, porque a população só tinha acesso àquilo que os empresários de comunicação julgavam oportuno, digamos assim, ou conivente, conveniente, aliás, publicar, não é? Até porque os grandes jornais sempre estiveram vinculados a partidos políticos, não é? Além de ter a questão econômica, né, de anunciantes e tal, e o governo sempre foi o maior anunciante. Então, havia assim, um filtro muito grande. Tanto que sempre houve uma espécie de casta, assim, dos bem informados, né? Aqueles que chegavam ali e tal, mas que... As fontes privilegiadas. Mas a maioria era um grupo que ficava essa informação circulando naquele grupo e o grande público, né, não tinha acesso. Hoje, não, é o contrário. Todo mundo virou produtor de conteúdo, entre aspas, né? Então, aí acontece na hora uma coisa, aí você vê o que acontece, isso é para o bem e para o mal, né? Porque proliferam fake news, você vê que pessoas mal intencionadas fazem gravações ou veiculam montagens de voz, montagens de vídeo, montagens de fotos e, inclusive, de fatos antigos, editados de uma maneira... Faz um resgate. Então, para prejudicar reputações. Então, isso é uma coisa que me preocupa muito, né? E daí a importância de que jornalistas levem ao público a informação. As pessoas dizem assim, mas jornalista não precisa estudar. Precisa sim, precisa. Exatamente. Assim como o médico precisa estudar para ele poder compreender, né, olhar aquele paciente e ter uma visão holística dele, ou mesmo que seja só a especialista, mas ele tem... Ele está dentro de um contexto, exatamente, né? Ele tem o conhecimento, a técnica, para ajudar aquele paciente, para salvar aquela vida. O jornalista também, porque uma notícia errada, uma notícia falsa, ela também põe vidas em risco. Ela pode causar mortes, ela pode causar guerras, ela pode causar tragédias assim, de consequências inimagináveis. Então, a responsabilidade que um jornalista com uma formação adequada tem, ela nunca vai ser desnecessária. O jornalista tem que ter ética, né? O jornalista tem que ter responsabilidade, além de saber escrever ou falar
ou se comunicar de modo, nem que seja por qualquer signo, mas corretamente, com respeito, né? E falando a verdade. Com né? certeza. Então, hoje nós temos essa evolução tão rápida e tudo, mas nós temos que separar o joio do trigo. Muita gente que está fornecendo notícias, entre aspas, não são notícias. Eu queria complementar o que a Francinete está falando. Embora, digamos, eu não seja, porque na minha época não tinha a faculdade de jornalismo, mas eu sou partidário, eu advogo a necessidade de duas coisas. Primeiro, da profissão ser regulamentada. E segundo, de que o exercício do jornalismo seja feito por quem tenha se preparado para isso. Tá? Porque hoje qualquer um que tenha um canalzinho no YouTube, que tenha um perfil no Instagram ou mesmo no WhatsApp, começa a escrever, e muitas vezes bobagem, acha que é produtor de conteúdo, influenciador digital e acaba indo para o rótulo de jornalista. E arrasta milhões de pessoas. E arrasta milhões de... A Francinete falou numa expressão, numa palavrinha, que para mim é, digamos assim, a grande involução que ocorreu na imprensa, sobretudo a imprensa nacional, a falta de ética. Hoje, preponderantemente, você talvez conte nos dedos, tá? Eu diria assim, da grande mídia, eu não saberia quem destacar de fazer um jornalismo com ética, com isenção, com independência, com a preocupação do leitor. Eu acho que a responsabilidade da imprensa, toda vez que aconteça um fato, ela tem que mostrar os dois lados e deixar. Pode até emitir um conceito, uma opinião, mas respeitar o direito que o telespectador, que o leitor, o ouvinte tem de fazer o seu juízo. Porque hoje, na verdade, e sobretudo porque também não só se partidarizou, como se ideologizou, tá, o comportamento social. Você falou, por exemplo, eu não tenho peia de falar disso, o Jornal Nacional. Sim, durante muito tempo, o Jornal Nacional tinha credibilidade, o Jornal Nacional tinha ética, o Jornal Nacional tinha... Hoje não tem mais. Eu me recuso hoje a ouvir o Jornal Nacional, porque eu vejo que o Jornal Nacional perdeu a ética, assumiu uma postura e dentro dessa postura ele não tem escrúpulos em manipular a informação. Entende? Então, se você for para o outro lado, muitas vezes acontece a mesma coisa. A falta de ética, a falta de escrúpulo, entende? Sobretudo naquela informação de conteúdo político, mas que interessa ao povo. A Francinete disse uma coisa também profundamente importante. Uma notícia pode causar prejuízos seríssimos à população, inclusive em termos de vida, de sanitário. O que aconteceu na pandemia? Você, perplexo com o que estava acontecendo, as notícias eram as mais desencontradas possíveis. Você ouvia, quando começou a questão da vacina, isso vai me remeter à época da varíola, quando houve a guerra da vacina. Nós tivemos um outro tipo de guerra aqui, que foi a guerra da informação. Vacina, não vacina, a vacina é isso, a vacina é aquilo. Vai virar jacaré. Vai virar jacaré, vai manipular o código genético, entende? Então, gente, eu me recusava já ali, porque você tinha como veiculações feitas por especialistas, porque o doutor fulano de tal, da universidade tal, disse que isto, aí vinha o outro em contraponto. Ou seja, em vez de você levar a informação, você levava a confusão, você levava as pessoas a ficarem, mas e aí, o que é que eu faço? Aí ia se consultar realmente que era o correto com um médico que pudesse dizer, olha, faça isso ou não faça aquilo. E dentro desse contexto, eu queria só que você fizesse uma análise também,
Porque assim, a gente tem as imprensas, né, digamos assim, que são as checadoras de fake news. Sim. Mas quem checa as checadoras? Porque às vezes essas agências, né, que checam e tudo mais, elas também fazem parte de grandes grupos, né, de mídia. Então, na verdade, aquela checagem a gente fica sempre desconfiado. Será que a checadora foi checada em dizer que aquilo que foi checado é fake news? Mas será que não é o fake news que ela está falando sobre o que era a realidade? Né? Então, nós vivemos nessa condição. Como é que você analisa isso hoje? Quem faz, digamos assim, a autenticidade das pesquisas? Das pesquisas, isso. Pesquisa de todo tipo. Quem é que vai checar se aquela pesquisa realmente Não, olha, nós vivemos... Eu vejo isso como um quadro extremamente preocupante. Entende? Você falou, checadores de fake news. Na verdade, eu diria que num percentual de avaliação, a maioria é confiável, ou seja, a maioria do que coloca, olha, isto é fake news, é confiável. Por mais, digamos assim, que a gente não possa conferir, dar um certificado de 100%, mas, felizmente, vamos dizer assim, a maioria é confiável. Um dos exemplos mais, se me permite, nós estamos numa televisão católica, uma das coisas mais absurdas, e eu cansei de desmentir com veemência, muitas vezes até com indignação, era aquela informação com fotografia e tudo do Papa, dizendo que ele ia, entre aspas, revogar a Bíblia. Circulou esse fake news, né? Circulou fake news afirmando que o Papa Francisco ia anular a Bíblia e escrever uma nova Bíblia. Meu Deus, como que mente pode gerar uma coisa tão assim, entende? Que é mais do que indignidade. E o que é pior é que tem gente que acredita. E nesse ponto, Evaldo, também é interessante a gente perceber que a história do jornalismo, ele também está ligado a muita questão da luta, né? Desse posicionamento, muitas vezes sofrendo atentados, sofrendo violência. Ao longo desse tempo todo, é interessante também que a gente perceba, né, que continua sendo ainda, né, a ação do jornalismo continua sendo ainda também, por outro lado, essa perseguição em cima de todos esses aspectos, né? Houve uma mudança nisso aí ou continua no mesmo grau ou em graus diferenciados? Como é que a gente analisa isso aí? Francinete. Me permita. Olha, eu gostaria de pontuar que desde o início foi assim. E continua. Há 200 anos, o Felipe Patroni era um filho do Acará, filho de um alferes do Acará, que teve a oportunidade, né, porque tinha os padrinhos, né, e teve a oportunidade de estudar direito em Coimbra, Portugal. E de lá ele acompanhava a política tanto de Portugal quanto do Brasil e do Pará. A gente sabe que o Pará sempre foi um estado muito português, né? Muito chegado assim com as suas raízes portuguesas. E o Felipe Patroni, ele logo se enfronhou ali na corte e foi profundamente influenciado pela Revolução Constitucionalista do Porto, lá de Portugal, né? Então, o que ele começou a querer fazer aqui? Uma ação política. Primeiro, derrubar o triunvirato que estava dominando a então província do Grão-Pará, né? Porque tinha várias denúncias de corrupção, de abusos e tudo mais, né? E de falta de liberdade. E ele queria fazer com que o Pará tivesse a sua própria Constituição. Começou daí. Então, defendendo a Constituição do Pará e as liberdades democráticas e a liberdade de imprensa é fundamental nisso, Felipe Patroni se uniu a dois sócios, todos dois capitalistas, mas eram militares, e mais um tipógrafo. Comprou uma tipografia em Lisboa e mandou para cá. Mandou 2 emissários, né, antes, para fazer propaganda e dizia, Patroni vem aí. E chegava a ponto também, ele também lutava contra a escravidão. E distribuíam panfletos, inclusive um que na época chocou muito, que eram 2 mãos, uma branca e uma negra, juntas.
e dizia, Felipe Patroni, vem aí. E o Felipe Patroni foi ameaçado de prisão se ele pisasse no Brasil, e no Pará, logicamente. Então, ele ficou ainda um tempo lá, a tipografia veio para cá e ele não podia pisar aqui, porque senão ele ia ser preso. O que aconteceu? O governo se apoderou da tipografia e usava para as suas impressões, não é? Quando foi revogada a ordem de prisão contra ele, veio e fundou o jornal, que é o primeiro jornal, não só do Pará, como de todo o norte do Brasil. Que é o Paraense, né? O Paraense, que Certo. circulou pela primeira vez no dia 22 de maio de 1822. Antes, inclusive, de São Paulo, sabia? A nossa imprensa é pioneira. Antes de São Paulo, de Minas Gerais. Então, o que aconteceu? Dia 22 saiu a primeira edição do Paraense. Aí foi uma confusão, o governador Darmas mandou logo um recado dizendo que não podia aceitar aquele tom do jornal e que acabasse com aquilo e não sei o quê. Saiu logo no outro dia outra edição, aumentando o tom. O que aconteceu? Felipe Patroni foi preso no dia 23. Logo no dia seguinte, foi preso e aí vamos deportar para Portugal. E aí quem assumiu? Uma figura que é emblemática, que todo mundo sabe que era um religioso voltado para as causas populares e que foi o grande ideólogo da cabanagem, mas que pouquíssimos sabem que era jornalista. Sim. O Cônego Batista Campos. O Cônego Batista Campos, que esteve até na bucha do canhão, né, e foi salvo milagrosamente pelos seus próprios adversários, então ele assumiu o Paraense. Ficou, segurou as pontas e aumentou o tom. Foi preso várias vezes, foi espancado, foi humilhado. Uma das vezes que ele ficou 13 dias preso, quando ele saiu da cadeia, ele foi carregado nos braços pela população até a casa dele. Quando foi no outro dia, ele foi preso de novo. E enquanto ele estava preso, outro cônego, o cônego Silvestre, quando ele teve que fugir, porque chegou ao ponto que disseram, olha, não vai ser mais agora só prisão e espancamento, a gente vai matar o Batista Campos. Aí ele teve que fugir, se embrenhou na mata e acabou morrendo, né? Mas aí, antes disso, o cônego Silvestre assumiu o Paraense chegou a veicular 70 edições. E quando o Batista Campos estava fora, o cônego Silvestre não conseguiu manter porque a redação foi invadida. E aí destruído, né? Destruíram tudo, quebraram a tipografia, relevaram todos os exemplares, foi completamente destruído. Acabou o Paraense. Desse arquivo, vocês não tem nada desses 70 exemplares? Temos algumas edições do Paraense, assim, temos no arquivo público, temos no arquivo, tem várias, inclusive foi objeto de uma exposição no início do ano, que foi lá no Shopping Castanheira. Eu tive a oportunidade de ser palestrante lá sobre o papel político dos jornalistas, né, nesse bicentenário. E sempre foi assim, o jornalismo sempre teve um papel político decisivo. A história do Pará traz essa referência toda, né? Olha, você vê, a cabanagem, ela foi articulada por quem? Por um jornalista. Por isso, então, tanta perseguição, né? A maior revolução popular do Brasil foi articulada por um jornalista, Batista Campos. E a partir dele mas ele teve uma capacidade extraordinária, não só de conduzir o jornal, mas de articular um movimento que eclodiu muito depois. Né? Então, e não é só isso, a imprensa do Pará sempre esteve diretamente ligada às questões políticas. Né? Nós tivemos, assim, episódios de violência terrível. A província do Pará teve o seu prédio incendiado, quando era ali onde é o IEP, agora, ali na Praça da República, a província foi incendiada lá. O Antônio Lemos, que foi um intendente, né, foi um grande prefeito que mudou radicalmente a face de Belém, mas ele era jornalista também. Então, muita gente
não sabe que quando traz... Antônio Lemos fala, Antônio Lemos, que foi o grande prefeito, não sei o que, todo mundo sabe que ele foi político. E quem sabe que ele era jornalista? Pouca gente. Pois são essas pessoas que nós queremos resgatar durante as sessões memoriais que a Academia Paraense de Jornalismo vai fazer durante este ano todo, porque o bicentenário para nós só faz sentido se a gente rememorar essa história para as novas gerações que não conhecem. Isso é importante, por isso que a gente agora vai dar um pequeno break, vamos agora, né, e vamos voltar daqui a pouquinho para falar justamente desses 200 anos, o que está sendo comemorado, qual o objetivo, né, o que a gente quer trazer à memória, o trabalho da academia ao longo desse tempo, né, que eu acho que é extremamente importante, inclusive para os novos jornalistas, né, as gerações que estão surgindo, vivendo já dentro dessa realidade, turma aí da geração Y e Z, que estão aí chegando também agora para participar dessa grande oportunidade e também, né, do resgate dessa história e da memória desse bicentenário. A gente vai um rápido break, você que está conosco, não desliga, continua, vai só tomar uma água rapidinho e retorna, que a gente volta a falar sobre esses 200 anos aqui da Academia Paraense de Jornalismo e de toda a história aqui que nós estamos trabalhando e resgatando para você, para o nosso telespectador, para quem acompanha esse verdadeiro tesouro que é a imprensa no estado do Pará. Olá, seja bem-vindo de volta ao programa Diálogo Aberto com você e hoje trazendo essas duas grandes referências para nós do jornalismo paraense, falando sobre os 200 anos da imprensa no Pará e sobre os 28 anos, né, da Academia Paraense de Jornalismo. Então, falando sobre essas questões, trazendo vários temas, a história e também a programação desse bicentenário que nós estamos vivenciando. Eu recebo aqui a presidente da Academia Paraense de Jornalismo, a Francinete Florezano, e o diretor de publicações da APJ, o Valber Monteiro, contando um pouco dessa história e também as perspectivas para esse futuro. E eu queria aproveitar então já perguntar para o Walter sobre essa questão muito, eu digo assim, enigmática. Como é que você percebe essa questão da isenção do jornalista no contexto da matéria, da produção, daquilo que vai ser veiculado? A gente consegue ter um padrão de diferença do que se tinha há alguns anos e hoje esse papel do jornalista, ou ele continua realmente pensando e trabalhando essa ética, né, ao longo desse processo? Há uma historinha hilária que se conta de que o editor chegou com o redator e disse: escreva uma matéria sobre Jesus Cristo. E ele respondeu: contra ou a favor? Eu trago essa historinha que é bastante conhecida no meio, né? Em princípio, o jornalista deveria se pautar pela isenção. Mas aí você há de perguntar, que tipo de isenção? Eu não posso, pura e simplesmente, narrar um fato. O jornalista não é um narrador. Ele conta uma história, digamos assim, mas ele tem que dar para essa história algum conteúdo ético, moral, informativo. Ele tem que extrair alguma coisa dessa história, do fato que ele está levando ao ar, levando às páginas impressas. Eu digo que a isenção, ela não pode ser confundida com imparcialidade. Há um pouco de diferença. Tá? Eu devo presidir o meu critério de informar com aquela palavrinha mágica chamada ética. Eu posso dizer, gente, esta é a minha opinião. Este é o meu ponto de vista. Não significa necessariamente que ele seja o verdadeiro. É a maneira como eu olho a questão. Mas é admitida a contradição. O que deve haver hoje é o respeito à opinião de cada qual e que se construa um debate presidido, sim, pela ética,
pela isenção. Eu não posso dizer, num debate antagônico, 2 pontos de vista, na ordem política, sobre um determinado fato. Só porque eu sou simpático a um dos lados, eu não posso dizer que o outro está errado, sobretudo se os argumentos que estão sendo apresentados contiverem um mínimo de razão. Veja bem, ninguém, excetuado Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, ninguém pode dizer que é dono da verdade. Tem aquele outro bordão, nós temos 3 verdades, a minha, a tua e a verdadeira. Mas qual é a verdade? Então, escrever com isenção, emitir a opinião no ar com isenção, significa o seguinte: eu quero dar uma informação com ética, para que o leitor, para o telespectador, tire a sua conclusão. Eu não posso querer mentir. Olha, gente, vamos dar um exemplo fictício, não importa se é federal, estadual ou municipal. O governo não está fazendo nada. Espera aí, não está fazendo nada em que área? Não está fazendo nada, será que eu não extraio nada de bom deste governo? Eu só vou dizer o que é as coisas ruins que o governo está fazendo? Eu não vou destacar as coisas boas que o governo faz? Será que o prefeito, o governador, o presidente só faz errado? Só porque eu sou contra o presidente, ou sou contra o governador, ou sou contra o prefeito? A isenção tem que estar no seguinte: eu tenho que julgar o proceder. Se está agindo certo, eu aplaudo. Se está agindo errado, eu critico. E é interessante, Walter, que você fala, eu queria até passar aqui para a Fascinete a seguinte situação, né? A gente tem visto algumas questões ligadas a isso que o Walter está colocando, muito interessante. Foi criado um neologismo chamado despiora. Para não dizer que a coisa melhorou, ela despiorou, né? Ou então a gente vê assim a expressão que determinados programas eles colocam quando vão falar A ou B, dependendo do governo. Se é o governo que eu defendo, ou de alguma forma tem alguma ligação direta com aquele órgão de imprensa, né? Eu digo com muita alegria aquilo que está acontecendo. E tem gente assim, gente, infelizmente eu tenho que dar uma boa notícia. E isso televisionado, isso não é conto, né? Isso está expresso, e como dizem, né? Deus perdoa sempre, o homem às vezes, a internet nunca. Então a gente está vendo coisas absurdas. Aí a minha pergunta, nesse sentido, é assim: como é que está essa questão ética, que eu acho que é uma questão extremamente importante da gente discutir, dentro dos centros de formação, né, das universidades? Há uma comunicação com a questão da própria academia, do trabalho que é desenvolvido, da própria história do jornalismo, nesse sentido, para os centros de formação, para as universidades que estão aí formando cada vez mais, né, e trabalhando a questão do jornalismo. Como é que é essa comunicação com a academia, com a história, com os objetivos, com aquilo que é, digamos assim, que é sagrado dessa questão toda que a gente está colocando aqui hoje? Olha, a discussão sobre ética, ela existe desde sempre, né? Desde o início, perdura, ainda angustia todo mundo, né? Eu acredito que sempre vai angustiar, porque ela é muito própria do ser humano. Mas eu fico muito feliz de saber que nós estamos tendo uma relação muito próxima com as universidades. Eu já estive com o reitor da UFPA 2 vezes e já temos uma minuta de um termo de cooperação da academia com a Universidade Federal do Pará. Já estive com a diretora-geral do Museu Guild e também vamos fazer uma parceria com eles, que é um centro de excelência, né, de pesquisa. E que a referência academia, também histórica, né? Exatamente, a importância dele. É um ícone, né, do Pará e o Museu Guild, todos nós temos uma relação de afeto, né, com o Museu Guild. E vamos ampliar isso para outras universidades. Já conversei com a professora Nazaré Sarges, que também ela é membro do IHGP e ela preside, coordena a Cátedra João Lúcio do Instituto Camões, lá de Portugal, também para a gente ampliar essa participação da academia nas universidades, indo fazer palestra, inclusive no exterior, para falar da nossa realidade, da nossa história, né? E eu estou sabendo que já fui procurada por alunas da UFPA
que a professora Ana Prado, professora doutora Ana Prado, que inclusive foi homenageada pela nossa academia, e ela coordenou durante muitos anos todas as áreas de comunicação da UNAMA e da UFPA depois, né? Está de novo concorrendo ao centro e a direção. E a Ana Prado, ela colocou para as turmas dela, propôs uma pesquisa, um trabalho sobre a Academia Paraense de Jornalismo. Eu fui surpreendida ontem com uma mensagem. Eu nem tive como falar, não tive a oportunidade, porque ontem eu recebi uma mensagem. Nossos confrades estão ouvindo agora pela primeira vez. É verdade. Em primeira mão, nem os membros da TV Academia Nazaré, primeira sabiam. mão, lançando essa informação para você. Porque eu vi a mensagem ontem à noite e aí não tive ainda a oportunidade de socializar. Né? E me deixou muito feliz de saber que eles estão pesquisando a história da academia e a nossa interação com a sociedade, né, do Pará, com o jornalismo, com a questão do jornalismo, com todas as nuances que o jornalismo tem. Né? Então, isso é muito importante. Por exemplo, nós temos membros da academia da Academia Paraense de Jornalismo, que são membros da Academia Universidade, né? Como o Marcos Valério, né? Que é também mestre, doutor, e ele tem uma pesquisa maravilhosa sobre o Abiguar Bastos, que é um dos personagens que nós vamos lembrar dentro dessa nossa programação, porque, por exemplo, tem muita gente que fala, nós estamos no centenário da Semana de Arte Moderna. E as pessoas se acostumaram a achar Independência também, né? Que o protagonismo da Semana de Arte Moderna, né, foi de São Paulo e do Rio de Janeiro. Acontece que antes de 1824, né, já existia aqui no Pará uma confraria que se autodenominava Academia do Peixe Frito. E esses personagens foram membros da Academia do Peixe Frito, intelectuais de várias áreas, jornalistas, e influenciaram diretamente a Semana de Arte Moderna de 1824. Ou seja, os paraenses foram... de 1822. Os paraenses foram precursores, né, do movimento que foi nacional, né? E isso precisa ser dito. Então, é uma das nossas preocupações resgatar esse protagonismo. Tá? E nós já começamos a fazer isso. Nós fizemos uma sessão memorial no Solar da Beira, porque a Academia do Peixe Frito ela se reunia onde? Lá no Ver o Peso. E nós fizemos lá, porque é um local simbólico, né? E fizemos com pesquisadores. Né? Infelizmente, naquele dia o Marco Valério não pôde falar da tese dele, do Abiguar Bastos, mas Tó Teixeira, Bruno de Menezes, que foi foi fundamental na Academia do Peixe Frito, Dalcídio Jurandir, né? Foram lembrados lá, foram falados coisas. Porque o que nós queremos não é falar aquilo que já consta na internet, em qualquer pesquisa, não. Nós queremos mais, nós queremos detalhes, nós queremos que familiares daquelas personalidades, pessoas que conviveram ou que são filhos dos que conviveram, tracem um perfil daquele personagem mostrando a importância dele, a contribuição, né? E essa micro-história, né? Aquilo que está presente. Porque, por exemplo, nessa sessão lá da Academia do Peixe Frito, que estava cheio de historiadores lá, professores, interessadíssimos, teve muita coisa nova que surgiu ali, contada, por exemplo, pelo Salomão Habib. O Salomão Habib contou até umas histórias assim que ninguém sabia. Por exemplo, o bairro do Marizal tem um monte de nome de ruas ali que não sabe que foram jornalistas, né? E eu até aproveito para convidar todo mundo para ir visitar a exposição que está no Instituto Histórico e Geográfico do Pará sobre a independência do Brasil, sobre o bicentenário, que também tem um enfoque totalmente diferente, mostrando o protagonismo de mulheres e de negros e de outras pessoas que estavam na invisibilidade da história. E, por exemplo, o bairro do Marizal, naquela época, era onde acontecia tudo. Era o caldeirão cultural de Belém.
né? E ninguém sabe disso, né? E ninguém sabe do papel dos jornalistas. E nesse sentido, Vicente, quem funda a Academia Paraense de Jornalismo? Há quanto tempo ela já tem? Olha, nós temos 27 anos, 27. A academia vai fazer 28 em outubro, 26 de outubro, okay. E foi um querido amigo e confrade nosso, Donato, que infelizmente ele não está em condições de saúde, né, porque senão ele deveria ser entrevistado, mas o Donato cedeu até o terraço da casa dele, mas eu gostaria que o Valber falasse sobre isso, porque ele sim é fundador da academia, e eu já entrei depois. Valber, isso aí aproveita também e fala para a gente dos patronos da academia. Né? O Donato Cardoso Souza, que foi meu colega também na turma Sobral Pinto da Faculdade de Direito, sempre foi um jornalista muito idealista, muito aguerrido, muito combativo. E ele teve a ideia, em 1994, de criar tanto que a Academia Paraense de Jornalismo ela é pioneira no Brasil. Não existia até então nenhum silogeu que abrigasse jornalistas. E ele teve essa ideia, convocou um grupo de jornalistas daqueles mais experientes, mais antigos, e lá na casa dele, na Mauriti, que existe até hoje, reunia no terraço, reuniu um grupo de 40, a semelhança da Academia Paraense de Letras, que por sua vez também se espelhou na Academia Francesa. E surgiu no dia 26 de outubro a Academia com os seus patronos, que homenageia também grandes vultos da imprensa paraense já falecidos. Eu não vou conseguir lembrar os 40 aqui de cor, mas são aqui, a começar do nosso patrono é o Felipe Patroni, tá? Que inclusive a nossa medalha, a maior honraria que a academia concede, e este ano a Francinete vai proceder em nome da academia à outorga dessa medalha a algumas personalidades nossas. E o objetivo da academia é realmente se constituir num fórum de debates e uma produção também intelectual sobre os mais variados temas. A academia é plural, ela tem, nos 40 integrantes, ela tem as mais diversas posições políticas, tá? Nós respeitamos a posição de cada um. A academia prima pelo respeito à identidade de cada qual. Não tem preconceito de religião, de sexo, de cor, de gênero, absolutamente nada. E fazemos um debate construtivo, um debate respeitoso, muitas vezes acalorado, entende? Evidentemente, quando cada um quer defender o seu ponto de vista, o debate se torna exacerbado. Mas é desse debate também que se constrói a luz que venha. E não por estar na frente da Francinete, mas a gestão dela, que iniciou prejudicada pela pandemia. Nós tivemos 2 anos de reclusão quase, né? Não obstante, nesses 2 anos foi produzido muita coisa. Ela foi reeleita merecidamente e está conseguindo dar à nossa Academia Paraense de Jornalismo uma visibilidade que nos 27 anos da sua história ainda não tinha acontecido. Nós tivemos grandes nomes na presidência, como Linomar Bahia, que é o decano da imprensa paraense. Só para você ter uma ideia, o Linomar Bahia foi quem criou. Eu acredito que o Linomar Bahia só não tenha instalado a TV Nazaré e a TV Boas Novas. Não, a Boas Novas porque ela veio da Guajará, então foi ele também. Mas todas as televisões que existiram em Belém foram implantadas pelo Linomar Bahia. Linomar Bahia foi presidente 2 vezes.
o Denis Cavalcante foi presidente, falecido o Odacil Catete, né? Temos o Gilberto Danin também, que foi presidente, o Álvaro Martins, depois sucedido pela Roberta Villanova, que completou o mandato. E, aliás, é também interessante, só voltando um pouquinho do protagonismo feminino. Já ouviu o Malheiros, né? Malheiros também. O Malheiros não chegou a ser presidente, mas é membro. Como patrono também, referência, né? Não, o José Wilson Malheiros é membro efetivo. Membro efetivo, né? Membro efetivo e um dos mais atuantes, uma das pessoas que tem bastante atuação. Mas o Sindicato dos Jornalistas teve poucas mulheres presidentes. A primeira foi a Caetana Ferreira, depois foi a Sheila Faro, a Roberta Villanova. Então, veja bem, na história do sindicato, 3 mulheres foram presidentes. E na nossa academia, a Francinete, como ela bem fez, eleita, porque antes dela teve a Roberta, mas a Roberta era vice-presidente, completou o mandato do Gilberto Danin. E a academia tem tido essa preocupação de agregar valores. Entende? Não sei se, aqui tirando a modéstia da academia, né, mas ser referência nessa questão da formulação dos debates, da criação de fóruns, onde se possa realmente... E Walter, como é que trabalha a seleção na academia? Como é que ela é feita? Nos moldes das outras academias, existe... A gente está até tentando mudar um pouco isso, mas tem que ter uma Assembleia Geral. Mas até aqui, nos estatutos vigentes, os acadêmicos são inamovíveis. Ou seja, eleito para a academia, só sai dela com a morte. Tá? Certo. E, no momento, nós temos 2 vagas decorrentes do falecimento do saudoso Antônio José Soares e do Álvaro Jorge dos Santos. Tá? São 2 vagas que têm que ser preenchidas ainda. Os postulantes a essas vagas, assim que a diretoria declarar aberta as inscrições, enviam o seu currículo com a comprovação de que é jornalista. Não precisa ser jornalista formado, jornalista com diploma, mas ele tem que comprovar o exercício da profissão de jornalista, através dos trabalhos que publica, entende? Do seu vínculo com algum órgão. E é submetida, primeiro, a uma comissão de admissão, uma comissão eleitoral que vai analisar se os candidatos preenchem os requisitos estatutários, e depois é convocada uma assembleia em que todos votam para escolher quem deve ocupar aquela vaga. O mais votado não precisa, diferentemente da Academia Paraense de Letras, que precisa ser metade mais um, ou seja, se não tiver 21 votos, né, não é eleito. Sim. Na Academia Paraense de Jornalismo, maioria simples. A maioria simples. Nesse caso aí, Francinete, quais são os principais desafios que você destaca ao longo desse tempo, né? Os desafios de ter um momento especial de comemoração desses 200 anos, da própria aniversário da academia, de tanta gente ao longo desse tempo todo que a gente está falando, né, grandes expoentes, inclusive essas referências nacionais, a importância do jornalismo no estado do Pará, tantas pessoas também que poderiam estar presentes hoje, né, fortalecendo esse trabalho e essa identidade que nós temos aqui. Como é que você observa e o que você destaca como os desafios mais intensos desse trabalho todo, dessa responsabilidade à frente da presidência da academia? Olha, os desafios são muitos, mas é uma honra enorme presidir a PJ, principalmente porque entre os membros estão pessoas brilhantes, que atuam em vários setores. Por exemplo, nós temos lá o Linomar Bahia, que é o nosso decano, que só de jornalismo ele tem mais de 70 anos. Né? E que, como o Valber falou aqui, ele implantou todas as emissoras de TV. Também atuou rádio, atuou em jornais, revistas. Né? O Valber tem mais de 60 anos de profissão também, é pesquisador, né? Já lançou vários livros. Ele tem uma pesquisa maravilhosa sobre as igrejas do Pará.
né, e sobre o Sírio. Então, temos o Océlio Moraes, que é juiz do trabalho, mas antes ele foi um jornalista premiado, atuou no Liberal durante muito tempo, ganhou vários prêmios, né, e é autor de vários livros também, inclusive um que ele questiona, né, os dilemas de um juiz. Temos o José Wilson Malheiros da Fonseca, que era um juiz, aliás, ele é juiz aposentado, né, juiz trabalhista aposentado, e que ele revolucionou o entendimento do jornalismo, porque quando se falava, não, o jornalista só é aquele que tem o diploma, mas a gente não pode excluir aqueles que já militavam na profissão e que não existia a faculdade de jornalismo, então como se pode exigir que tivessem o diploma? Então ele, num momento muito feliz, escreveu um livro, numa questão trabalhista, ele teve a interpretação correta de reconhecer o vínculo e reconhecer que a atividade que aquele demandante estava apresentando era de jornalista. E este livro foi, assim, de uma importância nacional, né? Teve uma repercussão. Citado pelo Supremo Tribunal Federal. Citado pelo Supremo em várias ações, né? Então, o Zé Wilson, ele é membro da nossa academia e é um ícone por conta disso, porque a partir dessa interpretação dele, várias outras aconteceram, não é? E aí a gente tem a figura de vários jornalistas, inclusive excepcionais, como eu acabei, todos os que eu citei, que não fizeram, não cursaram o jornalismo porque não existia a faculdade, não é? E a gente, como eu também já rememorei, o próprio Felipe Patroni, né, que fundou aqui o primeiro jornal, ele era advogado por formação, né? Nesse sentido aí, o próprio Edir Proença, Salomão Laredo... Olha, né? o Edir Augusto Proença, que é um escritor maravilhoso, é jornalista, ele também, tem uma carreira fantástica, e o pai dele foi presidente da academia, e o Edir Augusto é um escritor que é celebrado na França, na Europa inteira, né? Tem livros traduzidos, né, para vários idiomas. O irmão do Valber, o Valci Monteiro, que é nosso saudoso membro, né? Que isso foi tão cedo, mas ele deixou um vasto legado, né? Inclusive, nós vamos celebrar a saga Visagens e Assombrações da Amazônia, que completa 50 anos. 50, né? Exato. E também está da nossa programação, isso porque é um marco histórico também do jornalismo, do folclore, de tudo, né? Do nosso paraencismo. Né? Tem também o Sebastião Godinho. O Sebastião Godinho, que é uma pessoa, é artista plástico, é advogado, é escritor, é pesquisador. Ele é uma pessoa que tem um cuidado enorme com o patrimônio histórico, por exemplo. Ele sai todo dia caminhando nas ruas e fotografando nas praças os conjuntos arquitetônicos, as estátuas, coisas que foram furtadas. Ele tem tudo documentado, datado, com a historiografia completa. Além do que, todo mundo sabe que ele é o herdeiro do grande maestro Valdemar Henrique, não é? Herdeiro da obra dele, né, de intelectual, e sabe tudo sobre o maestro, que também é um ícone do Pará. Nós temos vários membros, nós temos a Graça, que é a nossa secretária, que ela é escritora também, e eu gostaria de ressaltar que ela é de Igarapé-Miri, assim como eu sou de Santarém, e o Valber é de Bujaru. Não, mas eu nasci em Belém, mas a minha família mas é originária de lá, porque como ele já enfatizou que nós temos um caráter plural, nós também não somos uma academia da capital, né? Nós congregamos o Pará, né? Nós representamos o Pará, tem membros de toda, o Zé Wilson é de Santarém também, né? O Océlio, muita gente que diz que ele é de Santarém, ele estudou comigo em Santarém, né? Mas ele é também daquela região, não é de Óbidos, ele é de Monte Alegre, eu acho, Monte Alegre. E o que a gente traz, nós já encaminhando aqui para a finalização da nossa entrevista, dessa nossa conversa, o que você traz então aqui de mensagem para os novos jornalistas, para a turma que está aí formando? Eu testemunho o nascimento de uma jornalista, que é a minha filha,
né? Então, é muito interessante para quem está acompanhando, para quem está terminando o processo formativo, olhar vocês e ver todo esse trabalho, toda essa história. O que você deixa de mensagem, Francinete, para isso? E aproveita logo para convidar também, né, para as programações desses 200 anos, que a gente pode já destacar para essa turma toda. Bem, nós temos as nossas sessões memoriais, que elas vão ocorrer mensalmente até no final do ano. Nós ainda não temos as datas definidas, mas vamos logo divulgar para poder convidar todo mundo com antecedência, mas vai ser destacado, gente, por exemplo, o Georgenor de Souza Franco, ele foi um dos fundadores do Sindicato dos Jornalistas. Certo. E ninguém sabe quem é. Então, nós vamos chamar, por exemplo, o filho dele, que é desembargador do Trabalho, Federal do Trabalho, que vai falar sobre ele e outras pessoas que conviveram com ele na fundação do sindicato, para jogar luzes sobre ele. Outra personagem que é também emblemática é Enéas Martins. Quem foi Enéas Martins? Algumas pessoas sabem que a Ponte do Outeiro se chama Enéas Martins. Né? Nem todo mundo sabe, né? Aí vamos falar Ponte do Outeiro. Se chama Enéas Martins. Mas quem foi Enéas Martins? Foi um governador, mas ele foi jornalista. Então, tem várias pessoas que tiveram atuação, né, como já falei, o Antônio Lemos, né, e várias outras. Teve jornalistas que foram assassinados, como é o caso do Paulo Eleutério. Nós vamos fazer as sessões memoriais puxando essa história, colocando o Rômulo Maiorana, que revolucionou aqui a parte gráfica, porque trouxe a primeira máquina offset para o Pará e para o Brasil, né? Revolucionou, botava capa de papel couché, né? Não tinha nem em São Paulo jornal com isso. Verdade. Então, a imprensa paraense, ela é assim, muito protagonista de vários fatos. E políticos também, porque quando nós sempre tivemos uma dualidade aqui, aí tinha a briga do Lemos com o Lauro Sodré, né? E aí as pessoas não sabem que ele era fundador da província do Pará. Verdade. Não é? Então, nós vamos trazer luzes para todos esses fatos, e os jornalistas novos, o que eu aconselho é leiam, pesquisem, participem da nossa programação, ouçam o relato dos mais velhos, aproveitem enquanto eles estão aqui. Nós, da academia, é bom enfatizar isso, nós fazemos um trabalho voluntário, nenhum de nós recebe jeton ou qualquer tipo de vantagem pessoal, de qualquer espécie. Pelo contrário, nós gastamos para fazer o nosso trabalho, né? Nós nos doamos, né? Então, nós estamos disponíveis para ir nas escolas, nas universidades, para fazer palestras, para participar de eventos. Podem contar conosco, porque essa é uma das nossas missões. Obrigado, Francinete, pela sua presença. Walter, uma mensagem para os nossos novos jornalistas e aqueles que estão ali já observando vocês como uma grande referência desse trabalho todo e dessa história toda que a gente contou aqui. Eu vou ser breve e objetivo. Aos meus jovens estudantes de jornalismo e aqueles que já são formados e que estão iniciando a profissão, não tenham medo. Não tenham medo de dizer a verdade, mas proclame a verdade com ética, com isenção. Exerçam a profissão com caráter. Defendam a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, até a morte, se for preciso. Não se verguem a ninguém. Não se deixem contaminar por nenhum tipo de ideologia. Creiam que vocês são formadores de opinião e que têm a responsabilidade de assim proceder com todos os princípios de ética, de caráter, de honestidade. Se assim procederem, tenho a certeza que a posteridade os reconhecerá também. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Obrigado, Valber, obrigado, Francinete, né? Sucesso nesse trabalho, sem dúvida alguma, e principalmente deixem esse grande legado, né? Importante para todos nós, né? Não só para aqueles da profissão, mas para todos nós, enquanto paraenses, que nos orgulha muito, né, de tudo isso que a gente construiu. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigado você que nos acompanha. E lembre-se,
Sempre nós temos esse encontro marcado aqui no Diálogo Aberto. Fica com Deus, um grande abraço e até o próximo programa.